Olá, eu sou João de Andrade, professor de gastronomia, e hoje a gente vai resolver mais uma questão da prova de gastronomia do ENAD de 2018. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela com a questão para a gente discutir. Essa, essa questão, na verdade, o tema dela, né, são tendências. Fala de um pouquinho de algumas tendências gastronômicas, então fala da dieta low carb, do vegetarianismo, do movimento slow food e do conceito de fusion food. A questão, então, ela diz o seguinte: a área de gastronomia está em constante adaptação para atender necessidades de mercado constantemente criadas e recriadas, o que evidencia os desafios dos cursos de formação superior para a área. Essa é um trecho, né, de uma reportagem aqui, com o tema o currículo gastronômico, o universo a ser explorado, né? E a questão pede o seguinte, né? Considerando o exposto, ou seja, o texto acima, e o que se refere à evolução da gastronomia e às tendências contemporâneas na formação de se alimentar, avalie as afirmações a seguir. Então, eu traz 4 afirmações para gente avaliar. Vamos lá. Primeiro, diz que a dieta low carb e high fat incentiva o consumo de alimentos naturais com baixa ingestão de carboidratos e maior ingestão de proteínas e gorduras. A segunda diz que a dieta lacto-vegetariana é composta por alimentos de origem vegetal, leite e seus derivados, e seus adeptos não comem ovos nem qualquer tipo de carne. A terceira afirmação diz que Slow Food é um movimento internacional criado com o objetivo inicial de fazer oposição ao Comfort Food. E a quarta diz que uma das grandes promessas da tendência gastronômica mundial é o Fusion Food, que é a fusão de técnicas culinárias diferentes. Bom, e aí ele pede para a gente colocar se as corretas são 1 e 2, 1 e 3, 2 e 4, 1, 3 e 4, 2, 3 e 4, né? Vamos analisar cada uma delas? Então, a primeira informação, para a gente poder entender o que se está certo, se está errado, a gente precisa aprofundar um pouquinho em alguns desses conceitos. Então, a primeira informação, a primeira afirmação que a gente tem é que a dieta low carb, high fat, incentiva o consumo de alimentos naturais com baixa ingestão de carboidratos e maior ingestão de proteínas e gorduras. Então, o low carb, high fat em inglês significa uma baixa ingestão de carboidratos, né? E uma alta ingestão de gorduras. Agora, a afirmação da questão ainda fala sobre a ingestão de proteínas, né? Nesse nome carb e fat não contempla muito proteínas, né? Mas a dieta low carb é justamente isso, né? Desculpa, tem a dieta low carb, tem a dieta low carb e high fat, né? Então, quando você diminui a ingestão de carboidratos, você prioriza também é, proteínas. Muitas delas, se de origem animal, vão acabar trazendo também uma ingestão alta de gorduras, né? E mesmo de origem vegetal, algumas fontes de proteína também vão ser ricas em gorduras, né? E aí justamente essa substituição da principal fonte de energia do carboidrato para os lipídios, né? Essa afirmação, então, a gente já pode considerar que é verdadeira, tá bom? Ela está correta. A próxima afirmação da questão diz que a dieta lacto-vegetariana é composta por alimentos de origem vegetal, leite e seus derivados. Seus adeptos não comem ovos nem qualquer tipo de carne. Vamos só relembrar, então, o que são essas dietas vegetarianas, né? Vegetariano, a gente já sabe, né? Cada vez mais se populariza, então, cada vez mais pessoas conhecem e sabem o que é e como funciona. Chega de perguntar se vegetariano come peixe, né? Não faz sentido, né? Mas mas tem tipos de vegetarianismo, né, que são importantes a gente conhecer. Existe o ovo-lacto-vegetariano, são vegetarianos, ou seja, que comem vegetais, mas também comem ovos e laticínios, exclui apenas as carnes. Existem os ovo-vegetarianos, que comem ovos e vegetais, mas excluem carnes e laticínios, os lacto-vegetarianos, que comem laticínios e vegetais, e excluem carnes e ovos, que é o da questão que a gente está lendo aqui. Os vegetarianos estritos, né, que comem
apenas vegetais, não comem nada de origem animal, mas que não são veganos, né? É só uma questão de alimentação. Já os veganos não utilizam nenhum produto de origem animal, tanto na alimentação quanto no cotidiano. Então, mel, couro, lã, né? Tudo que explore o trabalho animal também é excluído do cotidiano de quem é vegano. Já a nossa afirmação aí da questão fala sobre os lacto-vegetarianos, que são os que comem laticínios, né, leites e derivados, e vegetais, mas não comem nem ovos nem carne. Então, correta afirmação também. A próxima afirmação fala do slow food, e diz que é um movimento internacional criado com o objetivo de fazer oposição ao comfort food. Vamos entender um pouquinho o que é o slow food para saber se está correto. Slow food é o apelido, né, da ecogastronomia, que tem seu maior nome aí à frente de todo esse pensamento, o Carlo Petrini, né? Então, é um movimento político, muito mais do que uma maneira de fazer restaurante. Isso é realmente uma vertente política da gastronomia que percebeu rumos que a alimentação no mundo estava tomando, né? Lá na década de 70 e 80 na Itália, e perceberam que existia uma grande padronização da alimentação no mundo. E essa padronização vem com a lógica industrial, que não estava só mais nos supermercados, mas também já estava invadindo a ideia de restaurante. Então, os restaurantes estavam buscando uma lógica industrializada de produção em massa, de cadeia de produção, cadeia de produção industrializada, priorizando padronização, né, dos produtos, mas no fim das contas até da cultura culinária, e rapidez, famoso fast food. Vendo tudo isso, o movimento da ecogastronomia tem o objetivo, na verdade, de valorizar a produção local, as culturas locais, as pessoas que estão no campo, que estão produzindo alimento de verdade, né? Então, prioriza muito mais essa valorização cultural e ecológica sustentável da gastronomia. Não se opõe ao comfort food. O que é o comfort food? Para a gente não deixar passar também. Comfort food, na verdade, pode até se dizer que surge muito das ideias que o slow food traz, que é dentro desse contexto urbano de cidade agitado, onde algumas pessoas não cozinham, né? Ou por não terem tempo, ou por não terem tido interesse em aprender, ou por não terem condições ali na casa de produzir comidas confortáveis, comidas que trazem memória afetiva, comida de mãe, comida de vó, comida de pai, comida de vô, né? Que tem ali aquele significado, traz aquele conforto, né? Traz a memória afetiva. Então, muitos restaurantes olham para isso e falam: opa, eu posso oferecer isso também. Eu não preciso fazer comida de restaurante, né? Antigamente se falava: isso eu não como, isso eu como em casa, restaurante quero comer coisa diferente. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que não, pera, vão ao restaurante para comer comidinha de casa, comidinha afetiva, comidinha gostosa, né? Comidinha de infância, por exemplo, tá? Então, o comfort food ele é mais uma vez uma valorização dessa cultura culinária tradicional, então ele tem muito a ver, não se opõe ao slow food, nem o slow food ao comfort food. O slow food, na verdade, se opõe ao fast food, então, para essa afirmação estar correta, ao invés de comfort, deveria estar fast, e por isso essa afirmação está errada também. E por último, a gente tem aqui uma afirmação sobre a Fusion Food que diz que uma das grandes promessas da gastronomia mundial é o Fusion Food, que é a fusão de técnicas culinárias diferentes. Essa aqui tem pegadinha, essa aqui parece estar correta, mas se a gente analisar bem, a gente consegue perceber algumas coisas, consegue perceber que há ali uma pegadinha. Eu trouxe aqui uma citação, né, do livro do Marcelo Traude Fonseca, é esse livro aqui, né, que eu acho muito legal, um livro que eu gosto muito de utilizar tanto em pesquisa quanto para dar aula e também
no dia a dia, administrando restaurante. Ele é um livro que fala também fala de tipologia de restaurante, o que são, como são, mas também técnicas gerenciais, né? Então, fórmulas e conceitos para a gestão de restaurantes. Eu gosto muito desse livro e vou deixar aqui nos comentários, quem quiser adquirir também, o link para adquirir esse livro, Tecnologias Gerenciais de Restaurantes. Bem legal. E aí o Marcelo Traude Fonseca traz essa definição aqui de Fusion Food, que ajuda a gente a compreender um pouco se essa afirmação está correta ou incorreta, que diz o seguinte: a culinária de fusão, ou Fusion Food, como é mais conhecida, é a mescla entre elementos de várias culturas. Esses elementos podem ser diversos, como métodos de cocção, apresentação dos alimentos, molhos ou ingredientes. O que significa que o Fusion Food não é a fusão de técnicas culinárias diferentes, mas sim a fusão de culturas culinárias diferentes, que pode ser representada por algumas técnicas culinárias dessas culturas, né? Mas não é simplesmente técnicas diferentes, porque se eu pego, por exemplo, uma cultura francesa culinária, eu vou ter diversas técnicas diferentes dentro da mesma culinária. Eu posso pegar um cassoulet, que é um prato cozido, e utilizar elementos fritos ou até mesmo empanados ali, mas são técnicas que a própria culinária francesa também tem, né? Eu posso usar, por exemplo, dentro desse na hora de servir o cassoulet, colocar um pato ou frango confitado, uma coxa de frango confitada por cima, para finalizar o prato. São duas técnicas culinárias, o cozido ali do cassoulet e o confitado, são técnicas francesas, então você não misturou nada, não misturou culturas, misturou técnicas, mas não chega a ser um fusion food. Fusion food seria se eu pegasse o confit francês, a técnica do confit francês, por exemplo, né? Ou a estética, ou tudo mais que o confit francês pode ter, e levasse para a culinária japonesa e fizesse, por exemplo, um confit de atum com espuma de wasabi, por aí vai, e fazer né, pegar dentro da culinária do universo japonês de ingredientes, colocar estéticas e técnicas, métodos de cocção também, franceses ou europeus de modo geral, dentro dessa culinária japonesa. E aí sim eu tenho uma fusão de culturas culinárias. Então essa afirmação é incorreta, já que ela fala de apenas técnicas e, na verdade, ao invés de técnicas, se tivesse a palavra ali culturas culinárias diferentes, aí sim, ou elementos culinários, elementos culturais culinários diferentes, aí sim ela estaria correta, né? Então ela é uma afirmação falsa. Para a gente finalizar, então, vimos que a primeira e a segunda estavam corretas, a terceira e a quarta estavam incorretas. Então, a resposta é a letra A. 1 e 2 estão corretas. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se tem algum comentário para acrescentar também sobre esses conceitos todos que a gente falou, deixa aqui no comentário, vamos discutir. Eu vou deixar essa apresentação para download aqui na descrição do vídeo e também o link para adquirir o livro Tecnologias Gerenciais para Restaurantes. Então, vamos estudar gastronomia, que gastronomia é muito mais que cozinhar.